Olá! Você já se perguntou sobre a relação entre a Bíblia e a teoria do deísmo? Fique até o final, a verdade pode te surpreender. Você já ouviu falar do deísmo? É a crença de que Deus criou o mundo, mas depois disso, simplesmente se afastou, deixando tudo entregue às leis naturais, como se fosse um relógio automático. Muitos pensadores no século XVIII adotaram essa ideia, tentando conciliar razão e fé. Mas, será que essa teoria faz sentido à luz da Bíblia? A palavra nos mostra um Deus vivo, presente e ativo. Em João 5,17, Jesus diz: "Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando." Ou seja, Deus nunca abandonou sua criação. Ele não é um criador distante. Ele é Pai, sustento e refúgio. Será que a frieza do mundo atual é fruto da crença de que Deus está distante? Será que a violência, a crise de identidade e até guerras, como a que vemos hoje em Israel, têm raízes em uma humanidade que vive como se Deus estivesse ausente? A Bíblia afirma em Hebreus 1:3 que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não há espaço para o deísmo aqui. Na descrição deste vídeo, você encontrará uma oração de proteção para sua vida, sua casa e sua família. Não saia sem receber essa bênção. O mundo está em crise, guerras, catástrofes, violência crescente. Será que Deus realmente se afastou, como afirma o deísmo? A guerra atual em Israel, as ameaças nucleares, o colapso moral da sociedade. Tudo isso levanta uma pergunta inquietante. Se Deus existe, por que Ele permite tudo isso? Mas essa pergunta parte de uma premissa errada, a de que Deus não está mais agindo. A Bíblia é clara. O mal existe porque o homem escolheu se afastar de Deus. Em Romanos 1:28, Paulo diz: "E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm." Deus não se ausentou. Foi o homem quem fechou os ouvidos. A guerra em Israel é um sinal dos tempos. Mateus 24 já nos alertava: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim." Deus está deixando o mundo colher os frutos da sua independência. Isso não é abandono, é juízo, mas também é graça, pois Ele continua nos chamando ao arrependimento. O deísmo desumaniza Deus, o transforma em um criador frio, indiferente. Mas a Bíblia revela um Deus que chora, fala, corrige, ama, salva. Um Deus que enviou seu Filho para se envolver com o sofrimento humano. João 3,16. Na descrição deste vídeo há uma oração de proteção para sua casa e sua família. Clique e ore com fé. Deus ainda fala com quem o busca. O deísmo até parece sofisticado, uma ideia de um Deus criador, inteligente, que deu início ao universo, mas que depois disso deixou tudo funcionar sozinho. É como se dissesse: Deus existe, mas Ele não se importa mais. Essa visão seduz mentes racionais, mas esvazia corações de esperança. A Bíblia, no entanto, apresenta um Deus que caminha conosco, se revela, se importa, nos ama. O salmista declara em Salmo 34:18: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Como alguém pode dizer que Deus abandonou o mundo diante de um versículo tão íntimo e profundo? O deísmo remove a figura de um pai. Ele reduz Deus a um arquiteto impessoal. Mas nós servimos ao Rei dos Reis, que reina numa hierarquia celestial com poder, glória e autoridade. Como diz Isaías 6:1: "Ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo." Deus governa sim, acima das leis naturais. Ele é o Senhor dos céus e da terra, e suas ações ultrapassam qualquer lógica humana. O Espírito Santo atua hoje, consolando, revelando e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Negar essa atuação é negar o poder da oração, do milagre, do consolo. É aceitar uma vida sem direção espiritual. O deísmo tenta dar uma resposta lógica ao universo, mas rouba o coração da fé. Ele diz: "Sim, Deus criou tudo,
Mas agora estamos por conta própria. Essa visão gera frieza espiritual, incredulidade e uma vida sem direção. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandonou. Desde Gênesis até Apocalipse, Ele se mostra presente, ativo, soberano. Quando Adão pecou, Deus o chamou. Onde estás? Gênesis 3:9. Quando Israel se perdeu, Deus enviou profetas. Quando o mundo mergulhava em trevas, Ele mesmo veio até nós em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara em Atos 17:27-28, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a fé que transforma. Deus está aqui. Ele se move em nosso meio. Ele ouve, responde, age. O mundo está em caos não porque Deus se ausentou, mas porque o homem escolheu caminhar sem Ele. A boa notícia é que Ele ainda chama, ainda restaura, ainda salva. Não se deixe enganar por uma teoria que nega o amor de Deus. O céu tem uma hierarquia ativa. Há um trono, há anjos em guerra. Há um Espírito Santo que habita em nós. Há um Salvador que venceu a morte e está voltando. A pergunta que fica é: você vive como quem tem um pai ou como quem está sozinho no mundo?